Nesse canal, nós sempre falamos de operações estruturadas de opções, às vezes operações mais simples, outras vezes operações mais avançadas. Só que hoje eu não vou te ensinar uma operação, eu vou te ensinar duas operações, uma mais simples, uma mais avançada, e depois você vai unir elas para fazer uma ferramenta fantástica que vai botar muito dinheiro no seu bolso. Então fica ligado, assiste esse vídeo até o fim e bora para o conteúdo. Meus queridos estrategistas de opções, hoje a gente vai ver um conteúdo bem bacana. Eu vou começar com uma operação mais básica, que vai garantir uma renda recorrente ali com uma certa proteção, até uma operação que foi nas primeiras que eu comecei no mercado, e depois a gente vai integrar uma outra estrutura nela, transformando estas duas estruturas em uma nova posição fantástica que vai potencializar o seu lucro com o mesmo risco da venda coberta. Exatamente isso que você ouviu. Agora, se você já conhece o canal e sabe o trabalho sério que a gente faz por aqui, já chega deixando aquele like na confiança. Se você caiu de paraquedas e não conhece nada, que nem conhece nosso canal, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final, não deixa o like ainda. Se o conteúdo agregar ao seu operacional, se ele ampliar um pouquinho sua visão e suas possibilidades no mercado financeiro, aí sim você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que rola por aqui toda semana. Bom, hoje eu vou falar sobre duas operações e a integração delas. Inclusive, quem for um pouco mais ligado vai ver que no final desse vídeo vai ter um pouquinho de manejo. Isso, a gente vai falar de um pouquinho de manejo também, que as estruturas que eu vou mostrar, elas se enquadram bem nisso. Primeiro, eu vou falar da operação de taxa, que é a primeira operação que eu comecei no mercado de opções, faturando uma rendinha recorrente semanal. Depois, eu vou falar da Broken Wings com put. A nossa Broken Wings, que é uma estratégia de intervalo, zero custo, onde eu corro determinado risco. E depois a gente vai unir essa brincadeira, transformando essa operação numa Broken Wings Short Call. Olha, o nome assusta, é um nome meio... Oh, meu Deus! Mas não tem nada demais não. Então quem já é leão do mercado financeiro, bate no mercado com opções, está querendo bater no mercado, vai ficar com a gente até o final. Então vamos começar falando um pouquinho da operação de taxa. E aqui, na nossa tabela super tecnológica, a gente vai mostrar aqui como funciona essa operação. Vocês vão notar que eu não sou muito de gráfico de payoff, porque o gráfico de payoff, ele me torna um dependente da plataforma e ele às vezes não consegue mensurar tempo e tal, então eu não gosto muito. Eu gosto mais de calcular as estruturas e entender de fato como elas funcionam. Então, nessa primeira operação aqui que eu vou mostrar hoje é a operação de taxa, que nada mais é do que uma venda coberta dentro do dinheiro. Vou simular aqui em BOVA11, que neste momento está custando R$ 128,82. Eu estou com o link RTD aqui que está puxando a cotação em tempo real, por isso que vocês vão ver aqui o preço do ativo variando, né? E o que seria uma operação de taxa? Seria eu comprar o ativo e vender uma call dentro do dinheiro. Essa operação me fornece certo tipo de proteção, né? Porque o ativo pode cair e ainda assim eu posso ter um bom lucro. Então, nesse exemplo, o BOVA está custando quase R$ 129, eu poderia vender aqui uma call. Aqui eu vou botar o strike, a opção, só para a gente lembrar, né? Eu gosto de fazer os vídeos assim. Quem já conhece o canal, né? Já viu que eu gosto de fazer os vídeos assim. Aqui a quantidade, aqui o prêmio recebido, aqui o total, né? Que se eu fosse fazer uma venda simular uma venda de mais de uma opção, então ele ia calcular o total aqui. Aqui a data de vencimento e aqui os dias úteis até o exercício. Show de bola, né? Então vou botar aqui para ficar bem organizadinho. Tá, show de bola. Pessoal, o que vem a ser, então? Por que é vantajosa essa operação de taxa? Então, digamos que eu esteja comprando o BOVA por R$ 128,82, aqui 81, que está variando agora, né? Eu poderia fazer uma venda de uma call dentro do dinheiro. Quando eu faço essa venda da call dentro do dinheiro, nota que eu estou vendendo aqui uma call de strike 125. E isso vai contra o que a maior parte da literatura, a maior parte das pessoas que operam opções fala, né? Que geralmente o pessoal fala para vender uma opção fora do dinheiro. Mas existe muita vantagem quando eu faço essa venda dentro do dinheiro. Pelo seguinte, essa opção de valor intrínseco, então valor intrínseco significa que é o que está dentro do dinheiro, é o valor justo da opção, não é a expectativa. Então, de valor intrínseco, se o ativo está custando R$ 128,81 agora, ela tem cerca de R$ 3,81. Significa que se eu vender essa opção, eu comprei o papel pagando R$ 128,80 ali.
e vendi essa opção do 125, essa grana aqui eu estou pagando porque eu vou ser exercido no 125. Então, esse valor aqui não é lucro. E o que seria o meu lucro? O meu lucro aqui nessa operação é o valor extrínseco, que nada mais é do que a diferença do prêmio para o valor intrínseco. Então, meu lucro nessa operação, se o papel subir ou se o papel ficar de lado, porque o meu intuito nessa operação é fazer a venda dessa call dentro do dinheiro e que o papel suba ou fique de lado. Porque daí eu vou ser exercido, eu quero ser exercido nessa operação. E o meu lucro aqui será um lucro de R$ 1,31 aproximadamente, que é o valor extrínseco. Por que isso é uma vantagem? Se eu pegar valores percentuais aqui, eu estou fazendo em BOVA11, que é uma ETF, então a volatilidade naturalmente é baixa, né? Esse tipo de operação que você pode fazer em ativos, na maior parte dos ativos tem opções, né? É interessante que você faça em ativos com boa liquidez, principalmente por conta da segunda operação que eu vou mostrar aqui. Mas beleza, se eu quiser começar agora no mercado financeiro e quiser correr o menor risco possível para buscar uma rentabilidade, essa operação é bem viável. Pelo seguinte, onde é que eu vou ter prejuízo? Qual o risco dessa operação? Na alta ou lateralidade, eu vou ser exercido no strike 125, vou pagar o VI e vou ficar com o VE. Então, dos R$ 5,16 que eu vou receber nessa venda aqui, eu vou ficar com R$ 1,28. Show de bola! Aqui está tudo certo, coloco R$ 1,28 no bolso. E onde é que é o break-even dessa operação? Onde eu começo a ter prejuízo? Seria o valor recebido na montagem menos o valor que eu paguei no ativo. Então, eu só vou ter prejuízo nessa estrutura se o ativo vier abaixo de 123,66. É uma estrutura muito boa, tá? Ela não é a estrutura principal que a gente vai mostrar hoje aqui, mas é bem bacana, porque a maior parte do tempo eu vou ser vencedor nessa estratégia. Isso que a volatilidade do BOV é bem baixa. Aqui é bem mais tranquilo, teoricamente, fazer. Claro que eu não faria nesse momento, porque se a gente for ver o gráfico do BOVA, ele está no topo do topo ali, né? Então a chance de corrigir é muito grande. Então já entra uma sacada. Quando é que eu vou montar essa operação? Quando o ativo está em tendência de alta, ele fez um pullback, fez uma sinalização de força, aqui eu vou comprar o papel e vou fazer a venda coberta dentro do dinheiro, porque eu quero ser exercido. Aqui eu quero ganhar a maior parte das vezes. Aí pode surgir o camarada que vai falar assim, Nobre, mas eu não queria entregar o papel. Não, se você não quer entregar o papel, você não quer vender o papel, você não vende call. Então aqui a gente quer ser exercido. Por isso é importante também eu verificar na minha corretora, no escritório, que tem o meu assessor lá, qual a minha taxa de exercício. Lembrando que os alunos do curso Operações Estruturadas têm taxa zero de exercícios lá no BTG, né? A gente tem uma parceria bem forte lá. Então isso aqui é importante eu saber. Então na queda eu vou perder somente abaixo de 123,70 aqui. Na alta ou lateralidade eu vou ganhar R$ 1,31 por opção que eu fizer, né? E esse aqui é o valor intrínseco da operação, que não é lucro. Mais ou menos, né? Porque se porventura o papel despencar, digamos que o papel vai lá para R$ 124,00. Eu não serei exercido nessa call e todo aquele prêmio R$ 5,21 é meu. Sendo assim, o meu preço médio será o meu break-even. Então, na queda, eu fico com toda essa grana e o meu preço médio é esse aqui se eu considerar ali a redução do preço médio sobre o prêmio recebido. Então, tá show de bola, fico com toda a grana. Então, se eu quiser comprar o ativo mais barato numa queda, eu fazer essa venda coberta dentro do dinheiro também é uma boa. Inclusive, você vai notar que muitas vezes você entra muito melhor do que se tivesse vendido uma put. E o risco da operação é o papel despencar e eu ficar com ele nesse preço médio aqui, que é o meu break-even da posição. Se o papel ficar aqui perto do strike vendido, também é ótimo, porque eu posso fazer rolagem e remunerar melhor ainda essa posição. É uma posição bacana, a maior parte do tempo ela vai ser vencedora. Claro que em bons papéis, você não vai fazer isso em Magalu, Via, não, varejo foge desse negócio que não é uma boa. E essa operação eu aprendi lá quando eu conheci as opções nesse livro aqui, do Marcelo Piazza, é um livro bem antigo, eu acho que para encontrar ele hoje só em sebo e tal, e é até um pouco desatualizado, porque na época os vencimentos eram segunda-feira, enfim. E é uma operação muito boa, você vai sim ganhar a maior parte do tempo, e é interessante que você faça em papéis que você teria numa queda, que você não tenha problema em entregar o papel numa alta, e na queda você teria esse papel sem maiores problemas na sua carteira. Então não vai fazer papel ruim, experiência de quem já fez, tá? Não vale a pena, não compensa. E agora eu vou falar de uma segunda operação, lembrando que depois a gente vai integrar essas duas e a gente vai ver a vantagem delas, tá? Agora eu vou falar para vocês da Broken Wings com put. Para esse tipo de estrutura eu prefiro desenhar, prefiro escrever aqui, então eu já peço desculpas pelos garranchos. O que seria uma Broken Wings com put, né?
a nossa querida Broken Wings. Seria, o papel está mais ou menos ali 129. Eu vou lá e compro uma put, R$2 dentro do dinheiro, no caso de BOVA, tá? Essa distância da linha do dinheiro vai depender de papel para papel, mas no BOVA vai ser cerca de R$2 dentro do dinheiro. Então eu compro uma put do strike 131 e vendo dobrado, perto da linha do dinheiro ou mais perto possível. Uma P aqui do strike 129. E aí eu vou lá e compro uma put lá mais fora do dinheiro, só para travar essa posição, para segurar meu risco. Então, vou comprar aqui no 125. Lembrando que sinal de menos é venda e sinal de mais é compra. Show de bola. Vocês vão notar que ela é muito parecida com uma borboleta, né? Eu estou comprando uma opção, vendendo duas e comprando outra. Qual a diferença? A distância entre os strikes. Então, eu estou comprando no 131, vendendo no 129, R$2 abaixo. E depois eu estou travando R$4 abaixo. E aqui eu já estou delimitando o meu risco. Essa operação é montada sem custo. E ela tem um range interessante de lucro, né? Primeira coisa, se o papel subir nessa operação, eu saio no 0 a 0, porque ela é montada sem custo e todas as opções viram pó, porque são puts, né? Se o papel cair, esse é o meu risco. E se o papel ficar lateral, eu vou ganhar uma graninha. Mas qual o range que eu ganho dinheiro efetivamente nessa operação? Bom, eu vou ignorar, por enquanto, essa opção que eu estou travado aqui, para a gente calcular o que a gente chama de ponto de assunção. Se eu notar este cara comprado aqui, somando aqui com esses dois caras vendidos, eu tenho um booster reverso, que é um booster com put. Se eu separar de forma inteligente esse booster, eu vou ver que eu tenho uma opção comprada e duas opções vendidas, né? Mesma coisa, comprado no 131 e vendido em duas do 129. Esta parte aqui da esquerda é uma trava de baixa com put, uma trava de débito, onde, se o ativo cair, se ele vier abaixo de 129, lá no vencimento, eu recebo aqui a distância entre os strikes. Recebo R$2, é o lucro máximo dessa trava. Beleza, e esse outro lado aqui, eu tenho uma put vendida. Lembra que o booster era uma put comprada e duas vendidas. Se o papel vier abaixo de 129, teoricamente, eu tenho que comprar o papel pagando R$129. Então, se porventura, nessa estrutura, eu recebo 2 na queda, na trava, e pago 129 para comprar o papel no exercício da put, então equivale a eu estar pagando efetivamente R$127 se o papel cair nesse booster, nessa situação. Este valor aqui, onde eu estaria comprando o papel, a gente chama de ponto de assunção. No booster, na estrutura booster somente, que seria a compra da P de strike 131 e venda de duas P de strike 129, isso significa que eu ganho grana do 131 da opção comprada até o ponto de assunção, no 127. Abaixo disso, eu começo a perder grana. Nesse caso, qual é o prejuízo máximo na estrutura? É a diferença do ponto de assunção para a opção que eu estou comprado aqui para travar, que eu estou numa P125. Então, se o papel despencar, eu vou perder R$2, somente R$2. Outra forma de enxergar esse risco é separar a estrutura. Como é que está a nossa estrutura? Eu estou comprado numa P de strike 131, estou vendido em duas, né, da P 129, então eu vou deixar elas separadinhas aqui para a gente enxergar uma parada bem legal. E eu estou comprado na P 125. Se eu observar que à esquerda tem uma trava de débito, onde abaixo de 129 eu recebo R$2. E aqui eu tenho uma trava de crédito, onde abaixo de 125 eu tenho que pagar R$4 para sair. Se o papel despencar, eu recebo 2, pago 4, então eu saio da estrutura pagando R$2. Esse é o meu risco máximo nessa estrutura e essa é a chamada máxima de margem que tem nessa posição. Vamos dar uma olhadinha também na tabela com o link RTD para ver se essa estrutura efetivamente sai sem custo. Então vamos conferir aqui. Então eu compro uma no strike 131. Vou até colocar o BOVinha de novo para a gente ter como referência aqui. A gente ter referência de preço, né? Então BOVA 11. Então está quase 129 ali, né? Então eu estou comprando R$2 dentro do dinheiro, mais ou menos. Eu estou vendendo dobrado. Na linha do dinheiro, ou mais perto disso possível, aqui o código é P6, né? Então eu vendo duas aqui. E eu estou comprando, vou botar aqui venda. E eu estou comprando uma opção para travar mais abaixo, né? Aqui no exemplo, no strike 125, o código é P25. Então vamos ver se vai sair. Se ficar negativo é porque eu estou montando recebendo a estrutura, né? Então eu estou montando recebendo aqui 6 centavos. Show de bola. É uma excelente estratégia. Vamos validar também o comportamento do preço nessa estrutura. Então é o seguinte, vou colocar aqui para a gente enxergar. Imaginamos que o papel vá para R$128. O que acontece nessa estrutura? Bom, este camarada aqui está dentro do dinheiro R$3, então eu recebo 3
vezes a quantidade, porque eu estou comprado nele. Este camarada aqui está R$1 dentro do dinheiro, então eu tenho que pagar R$1 vezes a quantidade. E esse camarada aqui está fora do dinheiro, então ele vira pó. A R$128, essa estrutura ainda me dá um lucro de R$1. Tá, e se o papel ficar ali de lado, R$129, o que vai acontecer? Esse camarada aqui vale 2 vezes a quantidade, eu estou comprado, eu posso vender ele recebendo essa grana. Esse camarada aqui vai estar bem na linha do dinheiro, essa put de strike 129, ela vai ter um valor residual, mas ele é bem pouco relevante, então eu posso falar que ela vira pó. E a do 125 vira pó também. No 129, eu ainda ganho o lucro máximo, na verdade, né? R$2, que é o lucro máximo dessa estrutura. Tá, e se o papel despencar, ele for, por exemplo, para 126, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que essa estrutura ganha do 131 até o ponto de assunção, que é o 127. 126 está abaixo desse ponto de assunção. Então aqui eu vou ter prejuízo. 126, esse camarada aqui vale R$5, eu estou comprado, eu posso vender recebendo R$5 vezes a quantidade. Esse camarada aqui vale R$3, então eu tenho que comprar ele pagando R$3 vezes a quantidade. Esse camarada aqui do 125 está fora do dinheiro, então ele vira pó. Nessa situação, notem que eu já estou pagando R$1 para sair da estrutura. Então aqui no 126, abaixo do ponto de assunção, eu estou pagando R$1. Tá, e se porventura, nobre, o ativo despencar, digamos que o ativo vai lá para R$115. Quanto será? Será que eu vou ter um prejuízo violento? Poxa, porque numa venda de put ia ser um problema, né? Se eu tivesse vendido no 129, eu ia estar perdendo R$14 aqui. Vamos ver como é que fica na Broken Wings. No R$115, essa opção do 131 vai valer lá no vencimento R$16 vezes a quantidade. Então, eu estou comprado, eu posso vender ela recebendo esse valor. Essa opção do 129 vai valer R$14. Eu estou vendido nela, tanto eu pago R$14 vezes a quantidade para sair. Pô, estou pagando R$28. Pô, nobre, mas tá ruim o negócio, né? Calma, calma, que eu estou travado, né? Então, essa opção do 125, ela vale R$10 e eu estou comprado nela, então eu posso vender recebendo 10 vezes a quantidade. Vamos ver como ficaria essa saída se o papel despencasse aqui. Eu estou pagando para sair da posição R$2. Então, o meu prejuízo máximo nessa estrutura, o prejuízo máximo desse camarada é R$2. Não tem como eu perder mais do que R$2. Então, ela pode ser uma substituta à venda de put? Pode. Fica interessante, né? Principalmente se eu quiser assumir o papel. Porque se porventura eu montei essa Broken Wings e o papel despencou, eu posso pagar R$2 para sair dela e vender uma put R$2 dentro do dinheiro. Vou estar pegando um preço muito interessante. Mas é tema para outro vídeo. Se você tiver interesse, inclusive, em aprender essa perspectiva, né, comenta aqui que vai ser um prazer mostrar para vocês. Bom, agora a gente já aprendeu a Broken Wings e a gente aprendeu a operação de taxa. Será que não tem como eu unir essas estratégias para montar uma operação onde, se o mercado ficar lateral, eu ganho muito mais? Se o mercado subir, o meu lucro é o mesmo da operação de taxa. Se o mercado cair, tá, eu lucro um pouquinho menos com a operação, mas eu ainda fico com papel com preço médio melhor do que ele está no mercado nesse momento. Pois é, parece bom demais para ser verdade. Qual o risco da operação? O papel despencar e ficar desvalorizado. É o mesmo risco que você corre na venda coberta. Agora a gente vai dar uma olhadinha na Broken Wings Short Call. Tá, e como é que a gente integra tudo isso agora? Eu vou começar montando a Broken Wings, que a gente já notou, já entendeu o comportamento dela, o que acontece na alta, baixa, lateralidade. E a gente sabe que ela é montada a zero custo. E eu vou fazer uma venda coberta dentro do dinheiro, uma operação de taxa. Eu vou comprar o papel e vou vender uma call dentro do dinheiro. Então aqui eu vou acrescentar na estrutura uma venda de call dentro do dinheiro, do strike 125, uma D25, que é o strike 125. E aqui eu vou colocar negativo, porque é uma venda. Então essa operação aqui eu vou montar recebendo R$ 5,36. O que pode acontecer agora na estrutura? Bom, se o papel subir acima de R$ 131, que é o strike da put ali comprada da nossa Broken Wings, todas as puts viram pó e essa operação vira simplesmente uma operação de taxa. Então na alta, vamos lá, na alta, o que acontece? Eu vou ser exercido na call, vendendo o papel por R$ 125, porque eu vou ser exercido no strike 125. O meu preço médio de compra, se eu considerar que eu comprei o papel para montar essa posição, meu PM no papel foi R$ 128,91, que é o preço que ele está aqui. Eu vou colocar negativo porque eu paguei no papel esse valor, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. E eu recebi na montagem da estrutura, então prêmio de montagem, eu recebi aqui R$ 5,36. Então, como é que fica a minha posição na alta? É só eu somar esses valores aqui e subtrair do meu preço médio. Então, na alta, eu fico com R$ 1,45 de prêmio. Tá show de bola, é a mesma coisa que a operação de taxa. Então, na alta, a gente tem o mesmo resultado
e nada muda. E na queda, o que acontece? Na baixa. Na baixa, a gente tem que lembrar o seguinte. Na queda, nós temos que pagar R$ 2,00 para sair da Broken Wings. Então, saída da Broken Wings de put, a gente tem que pagar R$ 2,00 para sair. O nosso preço médio de compra do papel foi R$ 128,91. Então, a gente pagou isso aqui para comprar o papel para montar a posição. E o prêmio de montagem dessa estrutura, então eu montei a estrutura recebendo R$ 5,36. Então, na queda, o meu preço médio no papel de compra, eu vou ficar com esse papel em carteira, vai ser de R$ 125,55. Bom, se a gente considerar que na montagem da estrutura o papel estava R$ 128,91 e é um papel que eu ficaria em carteira, não teria muito problema, né? O preço médio fica 125, tá show de bola, porque eu estou ficando com aquele prêmio, né? Todo o prêmio é meu praticamente. Eu pago R$ 2,00 para sair da Broken Wings e fico com o restante. E se eu considerar o custo total na operação, esse aqui vai ser meu preço médio final, né? Então, na baixa, é a pior coisa que pode acontecer. Inclusive, o risco dessa operação é uma queda muito forte do papel, porque numa queda muito forte, este será meu preço médio no papel. Simples assim. Então, a gente já sabe o risco da posição. Imagina que o papel vai para R$ 100. Meu preço médio é 125. Bom, aí eu tenho que fazer uma avaliação se valeria a pena montar essa estrutura. Essa estrutura aqui, ela lucra muito bem na alta, que daí eu fico com lucro como se fosse a operação de taxa, e ela tem uma proteção relativa na queda. Nota que quando eu montei, o papel estava 129 quase, e meu preço médio é 125, eu só começo a perder grana abaixo de 125 aqui, mas o X da questão é a lateralidade. Na lateralidade, essa operação pode lucrar até o dobro do que uma operação de taxa tradicional. Vamos dar uma olhadinha o que acontece na lateralidade. Então vamos para baixo aqui, vou botar aqui para não confundir, lateralidade. Vou colocar aqui para a gente fazer um delta de transição. Eu gosto de cálculo, eu gosto de entender e de viver o comportamento da estrutura. Vamos lembrar também que na montagem eu recebi R$ 5,36. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, eu recebi na montagem R$ 5,36. Imaginamos que o papel ficou de lado, ele ficou no 129. Vamos ver o que vai acontecer com essa estrutura. A put comprada do strike 131 vai valer R$ 2,00. Como eu estou comprado nela, eu recebo 2 para vender essa opção. A put do 129, ela vai virar pó. Ela vai ter um valorzinho residual, mas é irrelevante, então ela vira pó. A put do 125, ela vira pó também. E a minha call do 125, ela está R$ 4,00 dentro do dinheiro. Então, eu tenho que pagar R$ 4,00 vezes a quantidade nela. Se eu somar todo esse valor aqui, a gente vai notar que eu estou pagando R$ 4,00 e eu estou recebendo 2. Se eu pago 4 e recebo 2, efetivamente eu estou pagando R$ 2,00. Aí você pode pensar, poxa, Nobre, mas eu estou pagando para sair da estrutura. Pois é, mas na montagem eu recebi quanto? Eu recebi R$ 5,36. Então, na montagem, eu recebi R$ 5,36. Se eu pago 2 para sair e recebi R$ 5,36, efetivamente o meu lucro está sendo R$ 3,36. É mais do que o dobro da posição lá montada na somente a operação de taxa. Olha que bacana. Tá, Nobre, mas não vai parar no 129, é muito difícil de parar no 129. Tá bom, vamos ver o que acontece então. E outro preço, digamos que o papel parou no 127. Vou apagar aqui para a gente fazer o cálculo novamente. No 127, o que acontece? Essa put comprada do strike 131 vale R$ 4,00. Então, eu vou receber 4 porque eu estou comprado nela. Essa put vendida do strike 129, ela vale R$ 2,00. Eu vou ter que pagar R$ 2,00 para comprar cada uma delas, né? R$ 2,00 vezes a quantidade. A put do 125 vai virar pó, porque ela está fora do dinheiro. E a minha call do 125, ela está dentro do dinheiro, R$ 2,00. Eu tenho que pagar 2 vezes a quantidade. Então, nota que na estrutura, eu estou recebendo R$ 4,00 e estou pagando 6. Eu pago 2 para sair da estrutura. Eu vou colocar aqui até a saída da estrutura. A saída da Broken Wing Short Call. Beleza. Então, na saída da Broken Short Call, eu tenho que pagar R$ 2,00. Mas na montagem eu recebi R$ 5,36. Nota que eu estou com o lucro máximo ainda. Eu estou com R$ 13,36 de lucro, que é mais do que o dobro da operação de taxa. Tá, Nobre, e se o papel for para 126, o que vai acontecer? Vamos verificar o que acontece no 126. 126, essa put comprada aqui dentro do dinheiro vai valer R$ 5,00, 5 vezes a quantidade que eu estou comprado. Essa put vendida aqui
vai valer R$3 vezes a quantidade. Eu estou vendido, tem que pagar 3 vezes a quantidade para sair. Essa put do 125, ela vira pó porque ela está fora do dinheiro. E a minha call do 125 está R$1 dentro do dinheiro, eu tenho que pagar R$1 para sair dela. Na estrutura, novamente, eu estou recebendo 5 e pagando 7. Se eu recebo 5 e pago 7, eu estou saindo dela pagando R$2. Mas na montagem eu recebi R$5,36. Sendo assim, o meu lucro é R$3,36. Eu posso afirmar com plena convicção que nessa operação, dos 125 até os 129, eu tenho lucro máximo nessa posição. Então eu não preciso que o papel pare exatamente no 129 para ter lucro máximo, como era o caso da Broken Wings. Se ele ficar entre 125 e 129, eu estou ganhando grana. Olha que bacana essa estrutura. E se o papel despencar, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou pagar 2 para sair da Broken Wings. Como eu recebi 5,36 e a minha call vira pó, eu fico com 13,36. É bem verdade que a pior situação possível é a queda, né? Que eu vou ficar com o papel ali, como a gente já falou, no 125 e 55. Mas veja que potencial que essa estrutura tem na lateralidade. E outra coisa bem bacana é que se o papel ficar no range de lucro máximo, no exemplo que a gente fez, o 125 e o 129, eu desmonto a Broken Wings pagando ali R$2, fico com os R$3,36 no exemplo que a gente fez, rolo a call e bato uma Broken Wings novamente. Porque daí todo o vencimento eu vou potencializando essa estrutura. Claro que em algum momento o papel vai fugir do range, vai ter exercício, enfim. Mas se a rolagem for positiva, for uma rolagem boa, vale a pena rolar embolsando e fazer uma nova Broken Wings. Se a rolagem é boa, eu digo se o papel ficou perto do strike ali, enfim. Se subir, é a mesma coisa que a operação de taxa. Se cair, tá, meu preço médio fica um pouquinho pior que a operação de taxa. Mas vocês conseguem enxergar o potencial da lateralidade. O nosso mercado é recheado de ativos que ficam muito tempo laterais e em alguns momentos engatam uma tendência. Então qual seria o momento ideal de montar essa estrutura? É o mesmo momento da operação de taxa. Eu gosto particularmente quando o papel está em tendência de alta, ele faz um pullback e me gera uma nova sinalização de alta. Pode ser um canal, você pode usar média, e aí eu vou lá e faço a operação, faço a venda coberta dentro do dinheiro e a Broken Wings. Porque se o papel der aquela lateralizada, eu vou colocar uma boa grana no bolso. É bem interessante, não é? Porque a gente está aproveitando o risco que a gente já corre na venda coberta tradicional para potencializar essa estrutura. Vale a pena mencionar que é interessante sim que eu use o papel como cobertura. Se eu sou um operador muito avançado, que tem a ideia de manejo, tem um bom conhecimento em manejo, eu posso considerar fazer a descoberta. Mas se você está começando, não faça porque você pode arrumar um baita de um problema. Outro ponto relevante é que esse tipo de estrutura, essa estrutura tem 4 pernas. Se eu considerar o papel, vai ter 5 pernas. Eu sei que vai ter gente que vai chorar quando eu falar de 5 pernas. Meu Deus, você viu que não é nada demais, né? Como essa estrutura tem mais pernas, é muito importante que eu faça somente em papéis com boa liquidez. Isso eu quero dizer Bova, Petro, Vale, bancos com certa ressalva. Não faça em papéis com baixa liquidez e opções, que vai ser um problema. Agora, no final desse vídeo, eu deixei a coisa mais importante, a coisa mais legal. A gente pode utilizar essa estrutura como manejo de call dentro do dinheiro. Vamos dar uma olhadinha na tela. Vamos imaginar que eu estou vendido ali numa call do strike 120. O papel, nesse momento, está 129. Se o papel ficar nesse patamar, essa call aqui eu vou ter que pagar R$9 para sair. Vai ter uma rolagem reduzindo, a rolagem de Bova, principalmente na call ali, é uma rolagem razoável. Mas será que não tem como melhorar essa situação? Bom, se eu acredito que o papel vai permanecer pelo menos um tempo lateral ou não vai subir muito, eu posso bater aqui uma Broken Wings com put. É muito inteligente, porque eu não estou piorando a minha situação. Ela fica um head dual muito bom. Como assim, Nobre? Vamos lá, então. Como seria a montagem da nossa Broken Wings? Eu venderia 2 put na linha do dinheiro, ou mais perto disso possível, e compraria uma put aqui, R$2 dentro do dinheiro. E para travar, eu vou lá e compro uma put fora do dinheiro. Aqui nesse exemplo, como é o manejo de uma call dentro do dinheiro, eu posso comprar essa put no mesmo strike da call. Não muda muito aqui, na verdade, na minha posição. Vou falar D direitinho aqui, para que a gente possa entender. Tá, vamos lá. Se o papel ficar entre 129 e 120, eu afirmo com plena convicção aqui que eu vou pagar R$7 para sair dessa posição. Por quê?
Lembra que a gente falou no começo do ponto de assunção na Broken Wings? Então aqui é bem tranquilo, né? Eu tenho uma Broken Wings de asa 2, asa essa distância aqui. Para calcular também o ponto de assunção, tem uma outra sacada bem bacana. Quando eu tenho uma opção comprada e duas vendidas, eu pego a distância dos strikes aqui da comprada dentro do dinheiro e das vendidas e subtraio do strike das opções vendidas. Então, 2 menos 129, eu tenho ponto de assunção no 127. Se o papel ficar entre 129 e 120, eu pago essa diferença aqui para sair. Vamos ver se é verdade? Vamos dar uma olhadinha, então, nessa posição, calculando ali o nosso delta de transição para ver o que acontece. Então, vamos imaginar que o papel lá no vencimento ficou lá no 128, que é muito plausível, né? Essa opção aqui está dentro do dinheiro R$3, então eu estou comprado. Eu vou receber R$3 para sair dela. Essa opção aqui do 129, ela está dentro do dinheiro R$1. Se eu estou vendido em duas, é R$1 vezes 2 para sair. Então, eu pago 2 para sair da posição. E a minha call dentro do dinheiro vai valer R$8. Eu estou vendido nela, então tenho que pagar R$8 para sair. Essa put aqui do 120 vai virar pó. Então vamos lá. Eu estou recebendo 3 e estou pagando 10. Se eu estou recebendo 3 e pagando 10, eu estou pagando R$7 para sair da posição. Tá, e se o papel, porventura, for lá para o 126? O papel for para o 126. Essa put que eu estou comprado vai valer R$5. Eu estou comprado, eu posso vender ela recebendo 5. Essas duas puts que eu estou vendido vão valer R$3 cada uma. Como eu estou vendido em duas, eu tenho que pagar 2 vezes 3 para sair, tenho que pagar 6. A minha call está R$6 dentro do dinheiro, eu pago 6 para sair dela, e aqui essa put do 120 vai virar pó. Então, se eu recebo 5 e pago 12, eu estou pagando R$7 para sair. Aqui nessa situação, se o papel fosse para 126, seria melhor eu ter ficado somente com a call, né? Não valeria a pena fazer esse manejo. Só que você não sabia o que ia acontecer com o papel na hora que montou essa estrutura. Um outro detalhe é que ela não vai chamar mais margem do que a call que você já tem vendido. O calor aqui é da call, a put está fechada, né? Tanto é que se o papel subir um pouquinho, imagina que o papel sobe um pouquinho, vai para 130. Essa put vira pó. Essa call aqui ela vai valer R$10, só que essa put aqui, agora não ficou no range que eu queria, essa put aqui vai valer R$1. Então esse R$1 eu posso usar para ajudar a reduzir a quantidade de calls ou usar para rolar essa call um strike acima, melhorando a minha posição. Então ela já ajuda. Se eu estou nessa posição aqui, eu estou comprado na P de strike 131, vendido em duas da P de strike 129, comprado na P de strike 120, e vendido numa call aqui de strike 120. E se o papel subir? Se o papel subir, é o mesmo calor que eu já estava tomando. O calor na call. Essa posição input vira pó. Tá, e se porventura o papel despencar? Então, estou comprado na P 131, vendido em duas da P 129, aqui comprado na P 120 e vendido numa D 120. Se o papel despencar, o que vai acontecer? A minha call vai virar pó e eu tenho que pagar a diferença do ponto de assunção para a minha put comprada. Eu pago R$7. Então, eu sei que para cima ou no range de interesse aqui, do 129 ao 120, que é uma grande possibilidade de ficar, eu pago 7 para sair. Só que aí você vai pensar, poxa, Nauro, mas eu estou pagando 7 para sair, não me resolve nada. Será? Vamos dar uma olhadinha mais detalhada nessa estrutura. Pensamos o seguinte, vamos lá, nós estamos naquela estrutura, eu estou comprado na P do strike 131, estou vendido em duas da P do strike 129, estou comprado na P do strike 120, só para travar a posição, estou vendido na D de strike 120. Esse cara aqui é a minha ronca. Se eu sair dessa posição aqui, vamos lá, digamos que o papel ficou lateral, onde ele está agora, ele ficou no 129. Aí eu saí de toda essa posição pagando R$7. O que eu posso fazer? Se o papel está 129, eu afirmo com plena convicção que uma call do strike 122, do próximo vencimento, uma E 122, vai valer mais do que R$7. Então, se você quiser, você pode zerar a estrutura pagando 7, vender esse cara aqui para pagar a conta. Nota que você fez uma rolagem R$2 acima. E depois que eu fiz isso, o que eu posso fazer? Eu fiquei vendido agora numa E de strike 122, paguei aquela conta, melhorou, né? Eu estou agora R$2 mais perto da linha do dinheiro. E quando eu fiz isso, na sequência, eu já posso fazer isso aqui. Eu posso vender duas da Q de strike 129, se o papel tiver 129, comprar uma da Q de strike 131, e aqui para travar, comprar uma da Q de strike 122. Nota que eu transformei de novo numa Broken Wing Short Call, só que a diferença agora é a seguinte. A assunção desse cara a gente sabe que é no 127. Se ele parar entre 127
e 122, eu pago essa diferença para sair, eu pago R$5. Aqui você sacou, né? Se o papel ficar no range, eu pago R$5, faço uma nova venda e bato de novo essa operação. Outra possibilidade que eu tenho da posição inicial, então era vendido na D de strike 120, vendido em duas da P de strike 129 e comprado na P de strike 131. E aqui travado na P de strike 120. Outra possibilidade que eu tenho é que se ficar no range, eu pago 7 para sair e vendo somente a quantidade suficiente da E de strike 120. No mesmo strike vai ser uma quantidade muito menor, porque se o papel está 129, esse cara aqui vai valer mais de R$10. Então, eu posso reduzir absurdamente a quantidade e no momento que eu fiz a rolagem e fiquei com uma quantidade menor, digamos que eu consegui reduzir, sei lá, 30%, então eu fiquei aqui vendido em 0,7 da E de strike 120, eu posso bater novamente a Broken Wings, somente na quantidade da qual vendido. Então eu vou lá e vendo aqui 1,4 da, agora Q, né, da Q de strike 129, considerando que o papel ficou no 129, compro aqui 0,7 da Q de strike 131 e aqui eu compro 0,7 da Q de strike 120, somente para travar. Então nota que eu já diminui o risco, eu diminui 30% da quantidade. Eu chutei 30%, aqui tem vezes que vai ser mais, ou ser menos, vai depender muito do preço que eu estou recebendo na opção de vencimento seguinte. Mas nota que é um manejo que tem continuidade. Tá, e se subir, todas as puts vão virar pó e você vai tomar calor naquela mesma opção que você estava tomando calor. Ela não piora o seu risco. Um manejo que não é inteligente é eu pegar, ficar vendido numa call e ficar comprando call para travar, um monte de call para travar e gastando dinheiro, principalmente mais perto da linha do dinheiro. Esse manejo aqui é interessante porque ele não piora a minha situação. Se subir, eu estou na mesma ronca que eu estava. Se cair ou ficar de lado, eu vou pagar um valor inferior ao que estava no momento que eu montei a operação de hedge e faço uma nova montagem melhor do que a anterior. Então ele vai sempre me possibilitando novas montagens. Ah, mas será que o papel vai ficar no range? A gente não sabe. Quando você montou esse manejo, você tem que ter um viés de lateralidade ou uma queda moderada. Pois se o viés for de queda, nobre, aí não vale a pena montar o manejo, porque daí uma queda é benéfica para sua call. Mas você sabe que na alta, a sua posição, ela vai ser o calor que você já está tomando. Então, esse é o tipo de hedge dual, um manejo inteligente. Agora, vai me dizer que você já viu um vídeo tão completo. Eu te mostrei uma operação de renda recorrente, eu te mostrei uma operação para potencializar essa operação de renda recorrente com basicamente o mesmo risco, e eu te mostrei como utilizar essa estrutura para manejo de call dentro do dinheiro, para resolver. Claro que não vai ser rápido, não existe. Entrar num problema é rapidinho, mas para sair dele demora um tempo. Mas se o papel colaborar, você não aumentou seu risco, você vai sair dessa posição vitorioso. Agora, lembra daquele nosso combinado? Se esse conteúdo aqui ampliou um pouquinho a sua caixa de ferramentas, a sua visão acerca do mercado de opções e as possibilidades que ele oferece, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente posta toda semana por aqui. Esse conteúdo de hoje foi um conteúdo mais pesado, mais barra firme ali, né? Que a gente ministra nos cursos, no curso Operações Estruturadas e na mentoria Alcateia. Então isso aqui é para elite. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer se aprofundar nesse conhecimento, te convido a conhecer o nosso curso Operações Estruturadas e o link vai estar na descrição. No mais, muito obrigado por sua audiência até aqui, um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.